E aí, pessoal, e o Grêmio se posiciona fortemente sobre essa possibilidade do Flamengo e isso movimenta o Brasil. Nós vamos falar a partir de agora sobre esse assunto. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar e na segurança de casa, o curso Lucrando em Home Office ensina o passo a passo para você. E é claro, só precisa de um computador ou de um celular com internet. Para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e com garantia de satisfação. Clique no link da descrição desse vídeo e garanta já a sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. O assunto é, o Flamengo já manifestou que quer torcida no jogo de volta da Copa do Brasil. E isso indignou muita gente. Porque há um desrespeito do Flamengo, mais uma vez, com relação ao bom senso, a boa prática, a ética entre os clubes. A CBF baixou uma portaria há muito tempo atrás dizendo, nos jogos mata-mata, enquanto não tiver torcida para todos, não vai haver torcida em nenhum. É simples. E é lógico. Se tu não pode colocar torcida num estádio tal, tu não pode colocar porque se quer manter a isonomia. O Grêmio sofreu dura derrota de 4-0 para o Flamengo e parece que isso pode ter distensionado. E muitos estão criando, o Grêmio está criando isso aí, porque... Não percam a linha dos fatos. O Flamengo toma uma atitude porque simplesmente olha por cima de todos os outros clubes brasileiros. Hoje pela manhã, inclusive, uma reunião contou com 19 clubes da Série A. Quem faltou? O Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo não se interessa por essas relações e historicamente faz isso. Mas os clubes parecem bastante unidos nessa relação e principalmente nessa tentativa de se manter a mínima ordem e respeito entre esses clubes. E hoje pela manhã o Grêmio começou a sua movimentação e também se manifestou através do advogado Nestor Rain, do corpo jurídico do Grêmio. Nestor Rain, conhecido advogado de Porto Alegre, uma figura de muito respeito, foi muito duro nas suas manifestações em uma entrevista para a Rádio Guaíba. Olha o que disse Nestor Rain à Rádio Guaíba. Abre aspas. O Grêmio teve um jogo contra o Flamengo sem torcida. Agora, se foi sem torcida o primeiro, será sem torcida o segundo. Se o Flamengo insistir, mesmo com medida judicial determinando que pode ingressar com torcida, nós não jogaremos. Se os torcedores entrarem no estádio, o Grêmio não entrará em campo. Ao tomar essa decisão, estamos amparados à CBF, que tem a mesma posição que o Grêmio está externando e que está baseada no que a FIFA determina. E continua. O Flamengo não faz parte do sistema brasileiro de futebol. O Flamengo é o Flamengo e o resto que se lixe. Eles são assim. Eles são um órgão à parte. Então não é possível falar com estes potentados. Temos que ter uma certa ordem no futebol. A CBF diz que, se o primeiro jogo for sem público, o segundo será também. Temos que jogar dentro das regras, senão isso leva ao caos. Não acho que o Grêmio vai ser punido por atender uma regra, pelo contrário, vamos ganhar uma medalha. Nestor Rain nada mais está dizendo o que todos pensam. Até quando vamos viver sob a ordem de um Flamengo que acha acima do futebol brasileiro? Até quando nós vamos viver essa ideia de que o Flamengo pode tudo? De que basta com que o grande número de torcedores do Flamengo que são apaixonados e que representam uma parte importante dessa paixão pelo futebol brasileiro, vai ser salvaguarda para os dirigentes do Flamengo fazerem o que quiserem. Não, não. É preciso ter regra, é preciso manter a ordem, é preciso respeitar, é preciso entender a necessidade de se fazer uma mínima linha de coerência entre o que determina a CBF, o que determinam as comissões dentro dos clubes de futebol e esse desbando total. No ano passado, por exemplo,
O Flamengo foi até o governo federal, até o presidente Jair Bolsonaro, e conseguiu uma MP para mudar uma regra que todos os clubes tinham definido. E isso ficou valendo, até acabou perdendo validade com o tempo, porque as coisas não se desenvolveram. Agora, e principalmente porque a pandemia acabou tirando o público do estádio, agora, mais uma vez, foi uma ação independente, sem lógica nenhuma, sem entendimento da relação dos clubes com o campeonato, com os direitos de TV. Tudo no Flamengo é assim. E historicamente é assim. Nós não vamos aqui entrar nessa linha dentro do campo de jogo dos erros de arbitragem que favoreceram o Flamengo, porque aí nós vamos perder horas e horas de vídeo no YouTube e não há necessidade da gente fazer isso. O que a gente está querendo abrir, a discussão ela precisa ter, é que o futebol brasileiro precisa ter uma ordem. Nós estamos vivendo uma pandemia que nós não podemos perder para narrativas locais. Nós temos que encarar a coisa geral de mínima isonomia. Mínima isonomia. E o que a gente viu é que a regra estava valendo há 15 dias atrás, quando o Flamengo veio a Porto Alegre e nos impôs uma dura derrota dentro da capacidade do seu time. Eu não estou aqui colocando isso em dúvida ou em risco. O Flamengo veio aqui sob a regra que estava valendo. E agora o Flamengo diz, aquela regra, vamos tentar mudar. Por quê? Porque as coisas mudam. Agora o jogo é na nossa casa, nós podemos botar torcida. Típica do arrogante, típica de quem acha que está acima da regra, típica de quem acha que pode fazer a regra. O futebol brasileiro tem um impasse fundamental neste momento. Um impasse que vai determinar, sim, qual será o segmento a partir de agora. O que vai fazer a justiça no Brasil, o que vai fazer a justiça esportiva. Eu tenho ainda a esperança que recuem e que não tenha torcida. Jogo sequer precisa ter, porque a gente sabe que o resultado desse jogo ele já está praticamente definido, o Grêmio está muito bem eliminado, mas esse jogo virou muito mais do que uma classificação para outra fase da Copa do Brasil. Esse jogo virou também uma defesa da regra contra o jeitinho brasileiro, do esperto contra quem quer manter a ordem. Esse jogo ganhou um componente de final de campeonato mundial. Eu quero que o Grêmio jogue. E eu quero saber qual vai ser o procedimento de todos nessa relação. Para a gente cobrar minimamente respeito às regras, respeito às instituições e principalmente respeito ao bom senso dos clubes. Hoje estamos diante de uma grande incógnita. Como que vai se encarar essa relação? Eu quero, repito, que o Grêmio jogue. O Nestor Rain, nessa manifestação, disse que se tiver torcida, o Grêmio não entra em campo. Pois que entre em campo. E vamos ver qual vai ser o procedimento das instituições, do respeito ao futebol, do respeito a todos. Estamos diante de uma final de Mundial, principalmente para se saber quem é que tem minimamente respeito aos outros no ambiente que é tão complexo, que é esse ambiente movido por paixão a uma camisa. Não está em jogo aqui a paixão pela camisa. Está em jogo o respeito pelo próximo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.